E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Sofonias, leremos o capítulo 1. A palavra do Senhor, meu Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos. Amém, amém. Bem, temos no capítulo 1 do livro de Sofonias, efetivamente 18 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e aos que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Ato contínuo. Repetiremos do versículo 7 em diante. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão. Nelas plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Repetindo o versículo 17 que nos diz: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. 18º e último versículo do capítulo 1 de Sofonias nos diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo
a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Pois bem, por meio desses 18 versículos, nos fala o capítulo 1 de Zofonias sobre as ameaças contra Judá e Jerusalém, com ênfase no versículo 1 até o 6, e nos fala o dia da ira do Senhor, do versículo 7 até o 18. Ameaças contra Judá e Jerusalém se inicia na parte A do versículo 1, dizendo: Palavra do Senhor que veio a Zofonias. E a ênfase no 6º versículo se conclui com os que deixam de seguir ao Senhor e aos que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Quanto ao dia da ira do Senhor, inicia-se na parte A do versículo 7, dizendo: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. E finaliza informando clara e objetivamente para aqueles que porventura apresentem-se ainda com dúvida. No versículo 18: Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Não há obra realizada por mim, por você ou por mãos humanas, não há riqueza, não há pecúnio, não há nada que compre ou nos livre da mão do Senhor, se assim for a sua vontade. Estejamos então atentos para andar em conformidade ao querer decisório do Senhor nosso Deus, que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, e não nos fez autônomos em vão. Nos fez capacitados, inclusive com um presente que para alguns chama-se presente, entre aspas, como diz o adágio popular, presente de grego, fecha aspas, chamado livre-arbítrio. Deus é Deus do possível e do impossível, e o possível, parte do possível, nos deu como presente a feitura, a escolha e a relativa consequência. Então façamos a boa escolha, porque nos é defeso o direito, e é um direito que se torna dever se não for bem utilizado. Independente, utilizado da melhor ou da pior forma, não se fugirá do reflexo da consequência. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo que possamos viver o extraordinário mais e mais que é viver em meio exclusivamente do amor, favor e poder de Deus. Pai, Deus, Filho, Deus e Espírito Santo. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, toda a nossa vizinhança respectiva, parentela, as pessoas que de um modo direto ou indireto participam e nos encontramos na lida do dia a dia, e também a você, como, quando e aonde essa mensagem chegar a você. Nada tem o eu de valor na mensagem, a não ser a instrumentalidade, que agora agradeço mais uma vez, Senhor. Continua a nos conduzir sendo instrumento do Senhor, para que mais e mais pessoas acessem a Tua Palavra e se faça na vida deles conforme a Tua vontade. Tua vontade, sim. Esta é perfeita, justa e agradável. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.